Olá, meus amigos, vamos lá mais uma vez, continuando. Artigo 18b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais, os integrantes da família ampliada, que nós já vamos saber o que é, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que se utilizarem de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do fato. Primeira medida: encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, se for mais grave, né? Terceiro, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Por exemplo, maneiras de educar a criança sem o uso da violência, né? Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, com médico, se houver lesões, com psicólogo, se tiver, para demonstrar se houve ou não algum tipo de abalo psicológico dessa criança. E, por último, a advertência, nos casos mais simples, claro. Muita atenção aqui no parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Obviamente, nos casos muito graves, o Conselho Tutelar vai encaminhar isso para o Ministério Público, para a Polícia Civil, no caso, dependendo da situação. Vai, muitas vezes, acionar a PM, se for um caso de situação de flagrante delito, tá? Não há dúvida disso, né? Várias condutas podem ser adotadas pelo Conselho Tutelar. Mas todas essas medidas que nós lemos agora há pouco, do inciso 1 ao 5, serão aplicadas diretamente pelo Conselho Tutelar. Na tua prova vai cair uma pegadinha. A tua prova vai dizer que essas medidas terão que ser adotadas sempre pelo juízo da vara da infância e da adolescência. Errado! Cuidado para não cair na pegadinha. O próprio Conselho Tutelar, que é um órgão da administração pública vinculado às prefeituras municipais, é que vai aplicar essa medida, tá? Conceito de família ampliada ou extensa, nós vamos ver depois, né? Tá lá no parágrafo único do artigo 25, mas já botei aqui para vocês não ficarem rendidos nesse ponto. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 25. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Por exemplo, muito comum no nosso país, avós, né? Os avós, os tios, não raras vezes essas pessoas acabam por criar os filhos de outros parentes, né? Isso é muito comum no nosso país, tá? Isso é conhecido por família ampliada ou extensa. Ampliada ou extensa são sinônimos, tá? Sinônimos aqui para vocês, ok? Tá? Ampliada ou extensa. Seguindo, capítulo 3, seção 1. Do direito à convivência familiar e comunitária. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Exemplo da adoção, que nós vamos ver logo mais, nas próximas aulas, tá? Assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral, desenvolvimento físico, psicológico, moral, né, intelectual, todas essas circunstâncias, ok? Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária, quem decide isso é o juiz competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional,
psicólogo, assistente social, etc., ou multidisciplinar, dá o mesmo resultado. Decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, de forma definitiva, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28, que nós vamos estudar na próxima aula já. Tá? Então vejam só, eventualmente, por alguma situação mais grave, a criança está em acolhimento familiar numa família, seja na família extensa, seja ou aqui na institucional, nos abrigos, né, que nós chamamos, abrigos socioeducativos, tá? Abrigos institucionais, para que até que se resolva o problema mais grave dessa criança. A cada 3 meses, o juiz vai ter que analisar se dá ou não para devolver essa criança para a família dele. A ideia da lei é sempre que possível devolver a criança para o seio familiar, tá? Esse é o padrão, a ideia principal. Às vezes, obviamente, isso não será possível, né? O pai é muito violento, não teve tratamento, etc., a mãe, etc., tá? E aí não é possível devolver para a família. Aí se pensará no caso de colocar em família substituta, por exemplo, mediante a adoção, que nós vamos ver lá no artigo 28, tá? A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Regra geral, 18 meses, tá? Porque a criança ou o adolescente vai permanecer no abrigo, salvo comprovada necessidade, que atenda ao superior interesse, tá? Da própria criança ou adolescente, ok? Devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Portanto, repetindo, a regra geral é que a criança só pode ficar em abrigos institucionais, acolhimento institucional, por até 18 meses. Entretanto, muitas vezes, por uma necessidade comprovada, essa criança ou adolescente vai ter que ficar mais tempo. Ora, passou 18 meses, vou jogar a criança na rua? Claro que não, né? Evidentemente que não. Vai continuar no abrigo, se for o caso, tá? Se não der para devolver para a família, se não for o caso de colocar numa família substituta através da adoção, por exemplo. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 23, inciso 1 tal do artigo 101. Isso aqui a gente vai ver lá no final, tá? O que você precisa entender aqui? A regra é, a criança terá preferência em ser reintegrada na própria família, tá? Na própria família. Então, antes da adoção, primeiro tem que ser analisado se não dá para reintegrar na própria família, por exemplo, tá? Ou ainda que seja na família extensa, para os avós, etc. Tá? Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. O que isso quer dizer? Se a criança está em acolhimento, seja familiar ou institucional, e o pai ou a mãe dela está preso, privado de liberdade, por qualquer que seja o motivo, teoricamente, a gente vai ver que tem algumas exceções, né, claro. Essa criança tem o direito de, periodicamente, visitar o seu pai ou sua mãe. E quem que tem que providenciar isso? O responsável pelo acolhimento institucional, tá? Pelo acolhimento familiar, aquela pessoa que está com a guarda, o responsável. No acolhimento institucional, pela própria entidade responsável, né? Então, a diretora lá do acolhimento institucional precisa promover essas visitas, ok? Parágrafo 5º. Atenção! Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Então, muitas vezes, a adolescente ela já está em acolhimento institucional porque ela tem problemas com os pais dela, por exemplo, né?
e ela já tem um filho. Então ela tem o direito de manter a criança, ter a convivência com a criança dela enquanto ela estiver lá no abrigo, ok? Certinho? Vamos ao próximo. Para finalizar a aula de hoje. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Imagina, é uma mãe adolescente, está com algum problema com a própria família, porque está acolhida no abrigo, e ainda tem uma criança, né? Seja um bebê, uma criança já com alguns anos de idade. Imaginem os problemas psicológicos que essa adolescente pode sofrer, né? As dificuldades que ela pode ter. Portanto, ela será assistida por uma equipe multidisciplinar, ok? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.